Louvado seja Deus, irmãos, que a graça do Senhor esteja no nosso coração. Nós temos essa manhã, uma manhã especial, um domingo especial, pois estamos na presença de Deus e também lembramos da ressurreição de Cristo, não é? E eu queria convidar os irmãos a abrirem nesse texto para a nossa meditação, João, capítulo 20, abra sua Bíblia. Nós vamos trazer uma mensagem que fala sobre crer ou não crer, eis a questão. E esse capítulo de João é um capítulo importante para que a gente medite sobre esse tema e saia daqui crendo mais no Senhor Jesus. João capítulo 20. Convido os irmãos a colocar em pé, vamos fazer essa leitura. Você vai ler o último versículo comigo, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e quem não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Senhor, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Feche os olhos. Louvamos a Deus por essa palavra, por este capítulo que nos ensina, e que o Senhor nos conduza agora para que sejamos edificados através do Teu Espírito Santo, usando o Teu servo e abençoando a mente e os ouvidos de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, meus irmãos. Uma vez eu recebi uma ligação de um parente que havia falecido. Ele não era tão próximo assim, mas eu não imaginava que ele partiria nesse momento. E aquilo ficou no meu coração, sabe aquela coisa que fica assim, mas não acredito que isso aconteceu, não é? De vez em quando a gente ainda fala, como que pode ter isso acontecido? Agora imagine se tivesse falado assim, tal pessoa ressuscitou, né? A gente não crê em algumas coisas patentes, claras diante de nós, e numa situação dessa, como que fica? E foi isso que nós vimos nesse texto aqui, e esse capítulo, que é o capítulo final de João, depois de tudo que havia acontecido com Jesus, da sua morte, e todos estavam ali tristes, de certa forma em luto pelo que havia acontecido. Aconteceu porque Deus o permitiu, porque era da vontade de Deus, porque era o plano de Deus. E isso aconteceu não pela força dos homens, apesar que os homens mataram ali Jesus, mas foi porque Deus deu autoridade para que isso acontecesse. João 19:10, não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus disse a Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. E a morte de Jesus, então, foi registrada. Não só a morte, mas agora a gente percebe aqui esse momento da ressurreição de Jesus. E a proposição, meus irmãos, para a nossa manhã é que diante da obra redentora de Cristo, o homem deve crer que Ele é Deus. O homem deve crer que Ele é Deus. Por isso a questão aqui, crer ou não crer, eis a questão. E o que leva o homem a crer em Cristo? 3 pontos importantes para a nossa meditação. Primeiro, que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Leia comigo o versículo 8. Diz assim, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então veja, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. É interessante que esse capítulo 20 ele começa de uma forma assim, no primeiro dia da semana, parecido com o início de João, que fala, no princípio era o verbo, parecido com o início da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é? E a gente espera que alguma coisa diferente ia acontecer aqui. Realmente aconteceu uma situação que eles, por mais que já tivessem ouvido essa mensagem, eles não esperavam assim. A gente fica incrédulo, né? Eles estavam ali tristes pelo acontecido, pela morte do Senhor, mas eles já tinham ouvido Salmo 16:10, que fala assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eles também conheciam Oséias 6:2, o profeta disse, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. E eles tinham ouvido do próprio Cristo que disse em Lucas 24:46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Então eles tinham a mensagem, mas estavam naquela situação, talvez anestesiados, sem entender ainda o que estava acontecendo. Mas quando os 2 discípulos correram, viram que estava vazio, e o texto diz que ele viu e creu. Ele entrou ali dentro, viu que o túmulo estava vazio, e eles acompanharam Jesus até a tumba, estavam ali presentes em tudo que tinha acontecido, mas aquela cena então mostra que estava vazio. Assim é o cristianismo. Tem um filme, não sei se vocês acompanharam, eu não me lembro o nome do filme, mas ele fala sobre um jornalista que quer provar que o cristianismo é uma farsa, e um professor muito experiente fala com ele, olha, se você quer fazer isso, você prove que Jesus não ressuscitou. E aí ele começa a fazer isso. Por que ele quer fazer isso? Porque ele estava no momento de auge da carreira, mas a esposa tinha convertido. E a esposa se converteu e ele, não, mas nós somos ateus, nós não cremos nisso. Ela, olha, eu creio.
E ele foi, eu vou provar que isso não é verdade, eu sou um jornalista investigativo, eu tenho condições de provar isso. E ele correu atrás de tudo para provar que Jesus não tinha ressuscitado. E ele investigou a história, isso é um fato real, baseado na vida de um jornalista que realmente depois se converteu. Porque ele chegou a levantar informações e dados, informações, e consultar especialistas em medicina, e na história, e arqueologia, e tudo isso. E ele, cada vez mais que ele estudava, mais ele chegava à conclusão de que não tinha como dizer que Jesus não ressuscitou, que era verdade. E ele conta isso para a esposa, e ele ficou muito tempo longe de casa, e a esposa até pensou, acho que ele está me traindo. Ele um dia chega e fala, eu tenho que te confessar uma coisa, e a esposa já fica assim, né? Agora vai falar. E ele conta por que estava longe, viajando e tal. Ele estava investigando essa história para te provar que não é verdade. E ela, e aí? Que conclusão que você chegou? E ele fala, a conclusão que eu cheguei é que é verdade. Não tem como negar. O túmulo está vazio, a história conta isso. Todas as evidências foram dadas. Nós lemos um texto lá em Coríntios que diz, olha, ele foi visto por 500 pessoas ao mesmo tempo. E Paulo diz, 1 Coríntios 15, 17, nós lemos o final desse texto, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. A ressurreição de Cristo então nos faz crer. Como diz o pastor Marcelo, o fato é que criou a fé. O túmulo está vazio e nós cremos, estamos aqui nessa manhã adorando o Senhor Jesus ressurreto. Segundo lugar, o que nos faz crer? O encontro com o próprio Senhor. Leia comigo o versículo 18. Diz assim, é um deles, eu não vou ler todos, porque estamos com o tempo adiantado. Mas o versículo 18 nos fala um desses encontros. Saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava-lhe que lhe dissera essas coisas. Ela viu o Senhor, ela teve um encontro com o Senhor. E o texto nos mostra vários encontros que Jesus teve. Esse com Maria Madalena, ela viu o Senhor e ela creu porque ela viu o Senhor. Ela estava ali triste, chorando, e Jesus fala com ela. E no momento que ele fala de uma forma, quem sabe, diferente, uma entonação diferente, e ela percebeu e ela viu que era o Senhor. Ela teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela crê por causa de Jesus. Porque Jesus nos muda o coração. E ela até queria levá-lo com ele. Ela falou, você não vai me levar, eu que vou te levar. Muitas vezes a gente quer trazer Jesus para os nossos planos, para os nossos sonhos. Jesus fala, eu que vou te levar para o plano que eu tenho para você. Glória a Deus. Nós cremos porque o Senhor Jesus veio até nós. E às vezes nós estamos até fugindo, como o outro encontro que aconteceu com os discípulos, estavam ali escondendo, fugindo, com medo, com as portas trancadas, não é assim? Porque eles passaram por um momento onde o mestre foi morto e eles seriam os próximos, não é? Era natural pensar assim, olha, nós éramos seguidores dele, eles vão querer nos matar. Vamos nos proteger, estamos aqui numa casa toda trancada. E de repente, o que acontece? Jesus aparece dentro da casa. Eles poderiam pensar, é um fantasma, tal, não, mas toca aqui na mão, aqui estou, aqui, vamos comer juntos. Era Jesus. Quantas vezes nós estamos assim também fugindo das nossas lutas, das nossas dificuldades, com medo, e Jesus vem até nós. O encontro com Cristo nos faz crer nele. É o próprio Senhor que nos transforma. E mesmo aquele que é mais durão, e nós vemos um outro caso aqui, Tomé, mais incrédulo, vamos dizer assim. E Tomé fala, o quê? Porque Tomé não estava no primeiro encontro. E eles falaram para Tomé, Jesus esteve, ele, duvido. Que é isso, Tomé? Duvido. Se eu não vir, não é assim que ele fala? Eu quero tocar lá nas feridas dele, nas chagas, para acreditar. E o que Jesus faz? Depois de uma semana, primeiro dia, eles estão reunidos de novo, e quem aparece? Jesus aparece. E ele logo fala para Tomé, vem cá, Tomé. E o encontro com Tomé, o encontro que Tomé teve com Cristo, mudou também a vida dele. Por que nós cremos? Porque Jesus é que vem ao nosso encontro. É por isso que nós cremos. Terceiro lugar, o que nos leva a crer em Cristo? O Evangelho nos leva a crer em Cristo. Leia comigo os dois últimos versículos, 30 e 31. Diz assim, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos, vamos ler?
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Senhor deixou o Evangelho, a palavra dele, toda a obra registrada para que nós levemos essa mensagem. E quando ela chega aos corações, ela transforma os corações. Ela chega e a palavra do Senhor é poderosa, o Evangelho do Senhor é poderoso. O comentarista diz que, um teólogo diz que é como se fosse um leão que está preso, mas se você abre a porta, abre a janela, esse leão vai fazer o trabalho dele, abre as grades. Ele não está falando que o leão está preso, mas ele está falando que às vezes nós estamos com os lábios presos para falar. Abre os seus lábios e fale do Evangelho. O Evangelho vai fazer a sua parte. As palavras do Senhor são poderosas e elas transformam vidas. E isso que foi registrado, a palavra de Deus registrada, é para que a gente creia no Cristo, o Filho de Deus. E ela é suficiente. O que tem na Bíblia, na palavra do Senhor, é suficiente. Muitas vezes nós queremos um pouco mais e a gente vai tentar investigar aquilo que Deus não revelou. Ah, mas e tal coisa? Né? Quem foi a mulher de Caim? Mas e isso, e tal coisa? Coisas que o Senhor fala, olha, aquilo que foi revelado já é o suficiente para você crer. E nós devemos então investigar esse Evangelho com o coração que está buscando mais e mais crer no Senhor Jesus, que se entregou por nós naquela cruz e que ressuscitou. Ele deixou tantos sinais, curas, libertação, multiplicação, tudo isso aconteceu quando ele esteve aqui naquela terra. E depois a ressurreição dele mesmo, de Lázaro, mostrando o que aconteceria com ele, a ressurreição dele. E depois Paulo vem trazendo, olha, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Glória a Deus por isso. Esse é o Evangelho poderoso que não limita as nossas esperanças neste mundo, mas que nos dá uma esperança eterna. E assim é o nosso coração. Nós queremos não é assim? Nós queremos viver eternamente. Mesmo o ateu, quem está aí, o ímpio, ele tem esse senso na alma dele que eu não quero morrer, eu quero viver e continuar vivendo. E o Evangelho, então, nos conta e nos mostra que aquele que está em Cristo, aquele que crê no Senhor Jesus, esse terá vida e vida eterna. Jesus diz, bem-aventurados que não viram e creram. Muitos hoje questionam se a história é real ou não. Primeiro que todas as evidências estão aí, para que você creia. Depois, a palavra do Senhor está dizendo que você deve crer no Senhor Jesus. Mas aqueles que o Senhor encontrar, que o Espírito Santo tocar, esses crerão no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Concluindo, meus irmãos, essa verdade, esse Evangelho está diante de nós, para que nós creiamos. Não para que a gente tenha dúvidas, não é uma ficção, mas é a verdade, a palavra de Deus, verdadeira. Jesus veio em carne e osso neste mundo, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e hoje tem autoridade sobre toda a terra, e tudo aconteceu no tempo certo do Senhor, e Ele voltará no tempo certo do Senhor. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, crendo nessa obra da redenção. Crendo nessa obra. Você que ainda não decidiu por Cristo, deve repensar a sua vida. Você pode achar que as suas escolhas estão certas neste mundo, que você não precisa do Senhor. Pode pensar que os seus desejos são melhores do que a vontade de Deus, do que a obra do Evangelho. Mas o fato é que Cristo é a verdade, a sua obra é perfeita e a sua volta é certa. E a vida com Jesus, então, é a única verdade que podemos realmente viver. Diferente dos que menosprezam a palavra de Deus e buscam os prazeres deste mundo, o maior prazer é estar na presença do Senhor. Bem-aventurados que ouvem e creem, felizes são aqueles que creem no Senhor Jesus. Se você não decidiu, decida-se logo pelo Senhor. Não jogue fora a sua vida, principalmente a vida eterna. Em segundo lugar, viveremos de forma condizente com esse Evangelho. A obra de Cristo nos leva a crer verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus
E isso muda a nossa vida, isso nos traz responsabilidade que temos com toda essa obra. Nós somos a igreja do Senhor nessa terra, representantes, embaixadores. O embaixador vive de qualquer forma? Não, ele representa a pátria em outro lugar. E aqui estamos nós para representar o Evangelho. Somos a igreja do Senhor. Devemos ter vida, então, condizente com a lei de Deus, com as ordens do Senhor, com tudo o que diz o Evangelho. Fazemos a vontade dele, porque ele mudou a nossa vida, assim como transformou a história de Maria Madalena, transformou ali a história dos discípulos, ele também transformou a nossa história. Terceiro lugar, meus irmãos, viveremos anunciando a ressurreição de Cristo. As palavras finais deste capítulo nos estimulam a pregar o Evangelho. Não temos que buscar nova revelação ou fazer perguntas que não foram reveladas. O que foi escrito é suficiente para proclamarmos a redenção, a obra da redenção. Vamos anunciemos, pois, a ressurreição de Cristo. Ele não ficou no túmulo, mas ressuscitou, esteve com seus discípulos e muitos outros, foi para o céu, mas deixou a mensagem de que a igreja deve levar essa mensagem, porque um dia ele vai voltar e vai nos buscar. Portanto, creamos na salvação de Jesus, vivamos conforme a sua vontade e preguemos a palavra de Deus dia após dia. Que Deus nos abençoe grandemente.